Olá, olá, gente. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Salve, salve. Estamos aqui. E aí, senhor? Tudo bom? Animado, muito animado, tudo bem. Estamos Você tem... aqui. Eu tô sabendo que você tá com fofoca pra contar hoje, é isso? Tenho fofoca, tenho fofoca. Aliás, tem Então, várias fofocas, cara. Você sabe que isso aqui é um podcast de fofoca, é Tanguy. isso, é isso, é isso. É, porque, pô, a gente traz análise, a gente traz, poxa, pesquisa. O pessoal não dá muita bola, não, mas traz uma fofoca, o povo Porra, a curte. galera fica empolvorosa, cara. Não é É isso? isso. Olha Se a aí. gente incorporar duas tia velha conversando aqui, Daniel, isso aqui, porra, vira uma loucura, Daniel. O pessoal vai à Olha aí. loucura aqui. É O isso. pessoal reagindo aqui no chat, amamos, adoro, tá vendo? É isso, É Tanguy. isso. Hoje a gente vai ter um monte de fofoca para contar. Um Daniel, monte você de precisa fofoca. saber. Macron e Le Pen hoje conversaram. Você não sabe o que eles disseram, Não é Daniel. possível, não Olha, é não, possível. Sério? não vou nem te contar. Rapaz. Ó, nem te conto. Nem te conto. Vai ter fofoca até na coluna dos oligarcas. É aí. Ó, você viu quem comprou o primeiro selo aí? Quem? Quem comprou? Dona Letícia Rangel, minha Letícia queridíssima irmã, Rangel. Olha comprou aí. selo. É. Obrigado, Letícia. Ela diria que a nossa fofoca aqui, Daniel, que são duas luas em câncer, batendo papo, Ah, conversando entendi. aqui. Entendeu? É Entendi. isso. Tem sempre uma explicação técnica. Exatamente. Ô, Exatamente. gente, Tang, bota aí um aviso para as pessoas, Ô, incentivando as pessoas Daniel, a comprarem selos. Faz eu essa tô, gentileza. eu tô com uma desconfiança, cara, que você só Qual? pede pra eu puxar a live pra você poder pedir pra eu botar um negócio aqui. É verdade ou não é? Olha, é um dos fatores que pesa. É um dos fatores Ah, que pesa entendi. nessa decisão. Aí, Cíntia comprou 2 selos, tá vendo? Muito obrigado, Cíntia. Cíntia tá aqui todo dia, cara. Todo Obrigado, dia tá aí. Cíntia, por nos prestigiar. É, Plantão, petit. porque assim, Tang, quando eu tô aqui do lado de cá, eu tenho a oportunidade de organizar a live, entendeu? Eu posso organizar a Entendi. live. Porque quem puxa a live tem trabalho. É verdade. É Quem puxa a verdade. live fica meio ali envolvido com o trabalho, é muito trabalho e tal. Matheus comprou um selo. Cara, eu acho que a gente tinha que instituir o slogan selos a selos. Selos a selos Você pegou, pegou, rapaz. pegou. Pegou. Selos a selos pegou. Não tem mais nada que tire os selos a selos daí, cara. Selos Não, a selos. cara. Selos a selos. Aí Leandro comprou selo. O pessoal começou a comprar selos, Tanguê. O pessoal tá Daniel, eu chegando. voltei a pensar no negócio da loja, viu? Fiquei Voltou, pensando cara? que a quantidade de slogan que a gente, de bordão que a gente tem aí já justifica, É. viu? Pô, cara, mas não é? Selos a selos é uma camisa aí que uma caneca, imagina a caneca, selos a selos. Por coisa Porra, boa, né, Daniel, não cara? vende? Coisa Claro que boa. vende. Vende, vende. Você jura também. Você Você jura. Tem jura, muita, isso. tem muita oportunidade aí, cara. Ô, Bagdadi. Pô, Ô, acho que pode ser. Bagdadi. Pô, Bagdadi é bom pra caneca. Ô, Bagdadi. É, Tangui, o com o grandão, assim, Bagdadi pequeno. Pô, fica ótimo, cara, porque dá entonação. Eu Se bem que realmente, tem. Daniel, tenho sido interpelado de fato nas redes sociais, o pessoal dizendo que me procurou, não me encontrou, porque tentou Tanguy ou Bagdadi, não tinha. Detalhe que Porra, é essa? antigamente. Detalhe que antigamente era Tanguy, vírgula, o Bagdadi. Entendeu? Era um Eu cheguei a aposto. botar no, eu cheguei a botar no Twitter na época. Aí, Dani comprou 2 selos, obrigado. Temos aqui, que mais, Tanguy? Tati também, 2 selos. O pessoal tá Ó, apoiando aqui o Petit Jornal com selos, Tanguy. Obrigado a todos e convidei o pessoal, todas. convidei o pessoal lá no Twitter para chegar aí, ó, 210 pessoas, mais um pouquinho a gente começa. E a gente vai embora não, que porra, a fofoca hoje vai ser boa, viu? Ó, eu li a pauta do Daniel. Não faço isso todo dia não, não tem muito esse hábito não, mas hoje eu li, tá? Hoje a fofoca tá boa. É muita fofoca. Hoje a gente tem que analisar, Tanguy, barracos também. Tem barraco para Tem analisar. barraco, tem barraco. Pô, Aliás, eu tenho tem, uma discordância com relação à sua pauta, tá? tem a Tem que dizer, discordância. Mas tem uma vamos discordar discordância. durante o podcast. Vamos discordar durante o podcast que é melhor, eu Tudo acho. bem, não tem problema, não tem problema. Tá? O pessoal tá pedindo caneca também, Zidane ou Olegato. Porra, É uma pega boa. também. Bom Uma também, boa. bom também. Cara, o pessoal tem ideias ótimas, né, cara? O pessoal É, vai recortando aí as,
os bordões, né, Tang? Bordões do Plantão Petit, Eu do acho que a gente podcast e do Petit Jornal. pode mandar para a equipe de marketing. Sabe o que é equipe de Ah, marketing? A equipe de o que ela criação. acha? O É que que verdade. o head de... Pô, quando bota head, eu acho maravilhoso. O que que o head de criação acha? E aí deixar ele com as ideias. Lembra que teve uma época que a gente se auto-intitulava diretores do Petit Jornal? Você era diretor de não sei o quê, eu era diretor de não sei o que lá. A gente teve uma época que a gente Tinha fazia isso, isso. Uma besteira dessa. É, tinha. Ah, olha aí, coisa boa. Estilingue, porra, Daniel, como é que não vai ter um estilingue com a bandeira da Polônia, Daniel? Tem que ter Como estilingue, é que não cara. vai ter Polônia sem estilingue? freio, Polônia sem Porra, freio. é Olha aí. verdade. Pô, Tanguy, o chat aqui parou pra mim. Agora só você tá vendo o chat. Então, o É pessoal tá te assim, xingando aqui, cara. O pessoal tá dizendo aqui, ó, Instagram, Daniel. Instagram tem vontade própria. Parou, o chat Mas parou deixa eu te pra mim. perguntar, você mexeu pra cima e pra baixo em alguma coisa? Mexi Não pra pode. ver quem tinha comprado o selo. Isso Não, para não o pode. chat? Não pode. Para. Pô. Não pode. Ah, meu O Instagram, Daniel, Deus. o Instagram, ele é temperamental. Você mexe com ele e fala assim, não quero mais. Não quero Mas eu mais. queria ver Não é quem pra tinha você mexer em comprado o mim? selo, cara. A pessoa tinha Não pode, passado Daniel. Não pra pode, cara. agradecer. O Ah, Instagram meu fica Deus. chateado, cara. Não pode, não E pode aí você para mexer. de ver tudo, para de ver quantas pessoas tem na live, para de ver Isso. tudo. Congela tudo. Congela as É, não pode. informações aí. Exato. Tô pilotando no escuro aqui, Tanguy. Sou passageiro aí dessa live. Comanda aí, trabalha aí, que, pô, não tem mais informações. Não sei o que tá É, acontecendo. Daniel foi sancionado, é isso aí. Beleza, Daniel, 235 pessoas, 237 agora, podemos começar, cara. Tá, Vamos lá, então. Vamos Peraí, o lá. diretor aqui, o diretor autorizou aqui, Daniel. Então tá bom. Então, peraí. Vamos lá. Gravando, Daniel, vambora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro quase diário da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, ou Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram. São exatamente 22 horas e 8 minutos da quarta-feira, 20 de abril. No dia de hoje falaremos sobre o 56º dia de guerra. Tem muita fofoca, tem barraco, tem gente querendo aparecer, tem gente querendo desaparecer, tem gente jogando no ventilador. Rapaz, tem muita coisa nessa pauta de hoje, muita coisa diferente, digamos assim, dos padrões que nós temos tido, ou do padrão que nós temos tido aqui no Plantão Petit. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel, vamos lá para mais um dia de guerra, né? De fato, hoje a pauta tá recheada. Mas, como sempre, Daniel, a gente tem uma obrigação a cumprir no início, né? Que é falar sobre a situação militar, né? Então, para a gente conseguir entender, afinal de contas, é um plantão sobre a guerra. Apesar de que a gente já vem começando uma certa diversificação, né, Daniel? Eu sei que tem muita gente que começou a acompanhar o Petit Jornal por causa da guerra e, pô, a gente agradece muito pela presença aqui, todo mundo tem acompanhado a gente ao longo dessa jornada que tem sido fazer essa cobertura. Mas só para lembrar que antes da guerra, né, a gente fazia uma pauta bem mais ampla, né? A gente conseguia falar sobre vários assuntos que iam além somente de um evento específico, como a guerra. Então, pouco a pouco, a gente também tem se dado, né, ao espaço, né, de falar sobre algumas coisas que vão além da guerra entre Rússia e Ucrânia, que eu acho necessário também, né? Então, a pauta de hoje tem alguns exemplos como esse, né, de algumas coisas que vão além do conflito, muito embora a guerra, obviamente, seja o assunto mais importante, não apenas do podcast, né, do mundo nesse momento. Então, a gente começa falando exatamente sobre o aspecto militar da guerra, e hoje o Putin, Daniel, anunciou, né, o teste, né, o lançamento de um míssil, né? Na verdade, o lançamento não, né? O teste de um míssil balístico intercontinental de grandes proporções, né? Chamado de Sarmat. E falou grosso, tá? Quando você faz um teste com um míssil desse, né? O objetivo é você mostrar como é que a Rússia está poderosa e tal, que não se metam com a Rússia. Não E se a metam com a frase dele... Rússia. Esse papo de que nossos tanques são velhos e que nossas armas estão enferrujadas não é verdade. Temos aqui um míssil intercontinental para ameaçá-los. Era um pouco essa vibe, né, Tanguy? Não, assim, os tanques enguiçam? Sim. Os tanques atolam na neve na Ucrânia? Sim. Mas o míssil é grande. Porra, o míssil é grande, você não tem dúvidas. Então, na verdade, a frase do Putin foi: aqueles que ameaçarem a Rússia devem pensar duas vezes. Porra, a frase de impacto, né, de efeito. E basicamente o que esse míssil promete, Daniel, é a capacidade de driblar mísseis antibalísticos, né? Então a gente tem os mísseis balísticos e tem naturalmente o sistema de defesa, né? Que, enfim, as principais potências têm, que são os mísseis antibalísticos, né? Então a promessa do Sarmat é exatamente que é um míssil balístico intercontinental que seria capaz de evitar, né, a destruição por parte, né, causada
por mísseis antibalísticos. Além disso, Daniel, pensando ainda na guerra, a gente continua tendo a mesma situação em Mariupol. Então, você continua tendo soldados ucranianos, principalmente, reitero, do batalhão Azov, isso vem sendo dito o tempo todo pela Rússia, que estão presos naquela siderúrgica de Azovstal. Aparentemente, há uma quantidade grande de civis que estão dentro da siderúrgica também, o que, Daniel, não me faz pensar em outra coisa a não ser escudos humanos, né? Enfim, você tem militares ucranianos que estão mantendo civis ali para falar, se vocês atacarem, vai matar muito mais civil do que militar. E, aparentemente, o que um comandante ucraniano disse, aparentemente não, isso é uma afirmação, o que um comandante ucraniano disse é que esses soldados estarão vivos por mais algumas horas, talvez alguns poucos dias. Então, que é a tendência é que a Rússia, de fato, em algum momento ela faça um ataque de grandes proporções. Inclusive, o senhor Ramzan Kadyrov, a gente falou sobre ele há pouco tempo, Daniel. Kadyrov, ele é o equivalente ao que seria o governador da Chechênia. Né? É aquele camarada que disse que é soldado do Putin. Né? O que o Putin mandar, ele faz e tal. E ele disse, né, para pessoas próximas a ele, ali vários seguidores dele no Telegram, que a Rússia tomará a fábrica até a quinta-feira de manhã. Então, antes do almoço, na quinta-feira, já teremos tomado, né, a usina de Azovstal. Então, provavelmente é o último bastião de defesa da Ucrânia em Mariupol. Muito em breve, Mariupol será tomada. Enfim, parece que já é uma questão apenas de tempo. O que levou, inclusive, Daniel, o negociador ucraniano, então aquelas negociações todas que a gente tem entre Rússia e Ucrânia e tal, que não deram em nada, mas o negociador ucraniano, que é o senhor Mikhail Podolyak, colocou no Twitter um pedido encarecido de uma negociação especial para Mariupol. Tá? A gente já negociou pelo fim da guerra, negociamos por objetivos mais amplos e tal, mas a gente precisa fazer uma negociação específica para Mariupol. E o que ele colocou lá, Daniel, eu achei que não ajudou muito a causa dele. O que ele disse foi o seguinte: temos que salvar os nossos caras, o Azov, ou seja, o batalhão Azov. Quando a gente sabe, Daniel, que a Rússia está com uma grande justificativa ao invadir a Ucrânia, exatamente o lance da desnazificação. E sabe-se que no batalhão Azov você tem uma quantidade grande de integrantes que são de fato neonazistas. Você colocar que é para negociar com a Rússia para ver se salva os nossos caras do batalhão Azov, acho que não ajuda muito, né? Ele continua, então, salvar a vida dos nossos caras, o Azov, militares, civis, crianças, os vivos e os feridos, né? Temos que negociar e tal. A Rússia não respondeu absolutamente nada, mas, de qualquer maneira, provavelmente vai ser a próxima ação que a gente vai ter de maior importância nessa guerra na Ucrânia. Continua tendo uma série de ações militares russas exatamente naquela fronteira leste, né? Então, a movimentação de tropas na fronteira, a gente já falou aqui, mais de 400 quilômetros de frente de batalha entre Rússia e Ucrânia, sem maiores modificações de ontem para hoje, né? Sem maiores movimentações, mas em Mariupol, de qualquer maneira, a situação muito provavelmente vai ser o próximo gargalo nesse conflito, Daniel. O Tanguy, no dia de hoje, teve a reunião do G20, mais especificamente dos ministros da Economia e dos presidentes dos bancos centrais. Nós falamos sobre isso no plantão de ontem, né? Havia uma expectativa muito grande em relação a essa reunião, justamente para saber como é que seria a questão da presença da Rússia. A Rússia é um dos membros do G20, o ministro das Finanças russo, o Antonin Siluanov, havia anunciado que participaria, que seria o líder da representação russa nesse encontro, e nós, inclusive, fizemos ali, falamos, vamos lá, seu Anton, quero ver, vamos ver se você vai ter coragem de ir lá a Washington. E, rapaz, o seu Anton apareceu pela telinha. Tanguy, pela telinha até eu, né? Pela telinha, tô aqui, tô liderando a equipe russa. Enfim, ele foi lá fazer a declaração dele, participar da reunião, e no momento que abriram a câmera dele, Janet Yellen puxou a fila. Saiu todo mundo. Saiu o representante do Reino Unido, da Austrália, saiu o representante da Alemanha, a galera toda do G7, mais Austrália, mais Japão também faz parte do G7, todos ali os aliados, Canadá, todos os aliados justamente das sanções contra a Rússia nesse conflito acabaram deixando a sala no momento em que o seu Anton começou a falar. Então tínhamos a expectativa de um barraco, veio um semi-barraco, né? Foi ali, saiu, o pessoal bateu porta e tal, falou, não vou ver esse cara, quem é esse mané? Mas ele esteve apenas presente
virtualmente, o que não deixa de ser algo também condizente com a realidade que a Rússia está vivendo nesse momento. Imagina um avião saindo da Rússia em direção a Washington, não seria uma das operações mais simples dentro desse contexto de guerra. Iria por onde, Daniel? Se um avião sai da Rússia e vai para os Estados Unidos, passa por onde? Polo Norte. Vai pelo Polo Norte, passa por cima. Isso já estava, inclusive, já estava ali projetado. Se fosse necessário, eles iriam pelo Polo Norte e chegariam do outro lado nos Estados Unidos, entrariam ali pelo Atlântico e chegariam aos Estados Unidos. Enfim, seria uma possibilidade, mas ele acabou não indo pessoalmente a Washington. Hoje, Tanguy, tivemos aí declarações muito importantes da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, a búlgara Kristalina Georgieva. Ela afirmou que a Ucrânia precisa de 15 bilhões de dólares para os próximos 3 meses e que o Fundo Monetário Internacional está disposto a ajudar a Ucrânia nesse processo, a financiar a Ucrânia. A explicação dessa necessidade de fundos foi dada justamente pelo ministro das Finanças ucraniano, o Serhiy Marchenko, que destacou o seguinte: olha, nós tivemos 2,7 bilhões de dólares de déficit no governo ucraniano em março, vamos ter algo em torno de 5 bilhões em abril e 7 bilhões em maio. Então, o déficit do governo ucraniano cresceu muito rapidamente. É óbvio, você está falando de um momento onde a arrecadação desaparece, ela fica bastante comprometida por conta da ocorrência do conflito. Você tem também um aumento dos gastos militares e as contas públicas do governo ucraniano acabam desequilibrando, ainda mais dentro de um contexto onde você precisa de moeda forte para comprar uma série de elementos que vão ser utilizados no esforço de guerra. O Fundo Monetário Internacional já liberou, no mês de março, 1,4 bilhão de dólares para a Ucrânia e está se mostrando aí disposto a continuar ajudando a Ucrânia nos próximos meses para manter a Ucrânia oxigenada do ponto de vista de divisas, do ponto de vista de moeda forte, para que ela tenha aí o esforço de guerra em funcionamento. Estava tudo indo muito bem, tudo indo muito bom. Aí no final, rapaz, a última declaração da dona Kristalina foi a seguinte: a sucessão de crises atrapalha a recuperação da economia mundial. Primeiro foi a pandemia e agora foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. Pô, solta, Daniel, vai. Muito bem, rapaz. Vai, Daniel, esse é o seu momento. Você jura, dona Kristalina? Ela estava indo bem, rapaz, estava fazendo uma análise bacana e tal. Aí no final soltou essa, que nem o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional no dia de ontem, que falou que a globalização está tendo um retrocesso. Pô, sério mesmo, cara? Obrigado por me avisar que a globalização está tendo retrocesso. O seu Pierre, né, que é o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi um dado que saiu hoje, que os fluxos marítimos de petróleo da Rússia em direção aos compradores de petróleo russo caiu 25% nesse primeiro período de abril. E a explicação parece ser o embargo aos navios russos. Ou seja, a Rússia está cheia de petróleo nos seus estoques. A gente até chegou a falar sobre isso no momento anterior, mostrando que os reservatórios russos já não conseguem comportar tanto petróleo que o país tem estocado. E agora temos esse problema extra. A Rússia está tendo problemas logísticos para entregar o petróleo aos seus compradores, e isso pode aí ter impacto sobre as exportações russas ao longo dos próximos meses. As exportações russas, em termos de quantidade de petróleo, já vinham diminuindo, e a tendência é que essa diminuição se intensifique na medida em que os russos começam a ter problemas para enviar o petróleo através de navios-tanque. Daniel, eu queria repercutir um pouquinho uma praga que você lançou, com todo o seu ressentimento, né? A gente sabe que você é um cara rancoroso Não é verdade. E que você até hoje não superou a saída de Angela Merkel do poder, né? Do poder na Alemanha. Não superei. Isso faz com que você tenha uma certa antipatia com relação ao Olaf Scholz, né? Você não consegue imaginar naquela posição. Pela ordem. Olaf Scholz tem condições de engraxar o sapato de Angela Merkel? Seja sincero nesse momento. Então, seja sincero. É sobre isso que eu quero falar. Sobre isso que eu quero falar. 65% dos alemães disseram que não vem como líder forte.
Ah, Não é então, possível. Não é é, possível. Não é possível. Você jura que os é. alemães não enxergam no Olaf Scholz uma postura de liderança, não oferece segurança, não oferece firmeza? Não é possível, Tagui. Eu não consigo compreender essa injustiça que os alemães estão fazendo com o menino Olaf Scholz. Pois é, Daniel, a questão que está acontecendo agora é que já tem gente, assim, poucos meses de governo do Olaf Scholz, já tem gente questionando se a coalizão ela se mantém. Já tem gente, olha, dizendo que o nível de pressão sobre o Olaf Scholz nesse momento já é maior do que a gente imaginaria para um governo que assumiu há tão pouco tempo, lembrando, sem grandes atritos, né? A transição foi feita de forma absolutamente pacífica, sem grandes problemas e tal. E uma das coisas que vem contribuindo muito para isso, além da postura apagada do Olaf Scholz, né, que isso aí, Daniel, a gente poderia até colocar na conta de ser um cara que acabou de assumir, está tentando encontrar o espaço dele ainda e tal, mas o fato é que a resistência que ele vem tendo com relação à ajuda à Ucrânia vem sendo algo embaraçoso para o governo dele. Então, desde o início, né, da invasão russa contra a Ucrânia, a Alemanha iniciou um processo de amplo rearmamento do país, então anunciou investimentos militares importantes e tal. Isso levou, portanto, ao aumento da pressão por parte da Ucrânia, que é a Alemanha, pelo amor de Deus, ajuda a gente aqui, para de comprar petróleo da Rússia, né, ajuda nas sanções, e a Alemanha se manteve o tempo todo meio em cima do muro. A gente vem falando isso aqui o tempo todo, né? Veja bem, a minha economia, os empregos, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer e tal. E diante desse armamento, mais países ainda, e principalmente membros da coalizão, começaram a dizer: olha, Scholz, agora que você está fazendo esse rearmamento, é quase uma obrigação sua mandar armas para a Ucrânia. Né? Claro, Como é que faz vai ser sentido. isso? Né? Como é que você vai se rearmar para se proteger da Rússia quando, se você está fazendo isso, é porque você acredita que a Rússia possa vir a ser uma ameaça no futuro. Olha, se a Rússia vai ser uma ameaça no futuro, não está na hora da gente começar a tentar conter a Rússia desde já? A gente vai esperar a Rússia chegar na fronteira com a Alemanha para começar a resistir? Não é melhor fazer isso agora, logo? Né? E o Scholz, ele tem o tempo todo aquela postura que, não, veja bem, a gente tem que ver, armas letais, eu sou contra. Só para lembrar, gente, o pessoal que acompanha o Petit Jornal há mais tempo, vai lembrar que, pouco tempo atrás, o Olaf Scholz ofereceu, quando a Ucrânia pediu desesperado armamentos para resistir contra uma eventual, nem tinha começado ainda, invasão russa, o Olaf Scholz resolveu mandar 5.000 capacetes, a ponto do Vitaly Klitschko, né, que é o prefeito de Kiev, perguntar se da próxima vez eles vão mandar travesseiros. Vem cá, hoje é capacete, mas o que vão mandar? É travesseiro, é pulseira, xuxinha? O que vai ser que eles vão mandar? E a Rússia continua tendo essa postura, e, portanto, isso acaba descredenciando a Alemanha como uma potência regional. Muita gente está olhando para a Alemanha e fala assim: pô, essa Alemanha não tem nenhuma condição de fazer absolutamente nada. Lembrando, Daniel, a Ucrânia ela vem tendo pedidos muito específicos, que são pedidos que a Alemanha tem condições de oferecer, que são, em primeiro lugar, tanques Leopard, né, que são exatamente fabricação alemã, e veículos blindados Mandar, que são considerados um dos melhores do mundo. É um modelo que é cobiçadíssimo. O cara está dizendo: o alemão, você tem aí, você está fazendo investimento militar, manda para mim, porque eu estou precisando. O que a Alemanha diz é: não, mas eu mandei mísseis e tal, mas o que a Ucrânia está dizendo é muito pouco. E aí, para se defender dessa acusação, Daniel, de que você não quer mandar armamentos letais e tal, o que o governo alemão diz é o seguinte: a República Tcheca me perguntou, para a Alemanha, se eu poderia enviar para a Ucrânia os chamados tanques T-72, que foram produzidos ainda na época da Alemanha Oriental. Só para deixar claro, gente, são tanques que pertencem à República Tcheca, mas por serem de fabricação alemã, da Alemanha Oriental à época, ainda durante a Guerra Fria, há uma certa necessidade da República Tcheca pedir autorização para a Alemanha para mandar para outro país, e a Alemanha disse que sim. Na cabeça do Olaf Até, Scholz, isso Daniel, normalmente é até previsto contratualmente, Tanguy, porque quando contratualmente. você, Isso. você recebe um equipamento militar, você não pode simplesmente vender no mercado de segunda mão, sem controle. Eventualmente você vai estar vendendo para um inimigo do país para o qual te vendeu a arma em si. Então, você tem uma série de restrições nesse comércio de armas, sim, e é bastante natural que a República Tcheca peça a autorização da Alemanha. E aí, para o Olaf Scholz, olha, disse que sim, estou aí, estou contribuindo. Mas o fato é que no meio disso tudo, com tudo que, né, o Scholz vem dizendo, veja bem, não é bem isso e tal, estou sendo cauteloso e tudo, o fato é que a pressão contra a sua postura, ela vem começando a incomodar membros da própria coalizão. É uma coalizão que acabou de ser formada, mas já existe um incômodo muito profundo à postura que o Olaf Scholz vem tendo com relação à ajuda militar
e com relação a eventuais sanções contra o petróleo russo, Daniel. Ô, Tanguy, eu informo a você que amanhã teremos o grande dia de viragem da guerra. Como se diz lá em Lisboa, viragem. Tá? A guerra vira amanhã, porque o nosso amigo Zelensky falará à Assembleia da República, falará ao Parlamento português. Eu, inclusive, acho que o Petit Jornal tinha que transmitir ao vivo, em loco, essa experiência magnífica que vai ser Zelensky falando à Assembleia da República nessa quinta-feira, 21 de abril. 21 de abril, rapaz. 21 de abril, dia, né, que a luta pela liberdade. No caso, era a luta pela liberdade contra o reino português, mas isso não vem muito ao caso. Isso não vem muito ao caso. O fato é que a senhora Paula Santos, rapaz, que é a líder do Partido Comunista Português, disse que o Partido Comunista Português não vai assistir a fala do Zelensky, vai boicotar. E ela disse, abre aspas, que o regime do Zelensky, né, abre aspas, personifica um poder xenófobo e belicista. Fecha aspas. Rapaz, o Partido Comunista Português está utilizando toda a nomenclatura da Rússia, de operação militar especial, está dizendo que a Rússia não condena a Rússia, mas diz que a Rússia tem as suas razões, etc. Está pegando muito mal para o Partido Comunista Português. Partido Comunista Português que tem estado muito enfraquecido, tanto que a geringonça, né, que você tinha em Portugal desmoronou e o PS, o Partido Socialista, conseguiu formar uma maioria sem a ajuda do Partido Comunista Português, sem a ajuda do Bloco de Esquerda. E o Partido Comunista Português, na minha opinião, segue se apequenando, né? Segue perdendo relevância. Me parece algo completamente extemporâneo você fazer uma declaração como essa, ainda mais dentro de um contexto europeu, dentro de um país que é, inclusive, um dos membros fundadores da OTAN. A fala do Zelensky tem o apoio do Partido Socialista, que é o partido que governa Portugal no atual momento. Enfim, Tanguy, mas amanhã teremos o ponto de viragem da guerra. Pois é, na verdade, nada mais diferente do que o Partido Comunista Português e o Partido Socialista Português, né? São duas coisas verdade. Completamente diferentes. O Partido Socialista é basicamente o partido de centro, né, em Portugal. E o Partido Comunista está bem mais à esquerda, né? Assim, com uma posição que se descola bastante, tanto é que não há uma coalizão óbvia, né? Uma coalizão que às vezes acontece, mas não é exatamente uma coalizão óbvia. E, aliás, teve um outro português que também tem destaque na nossa pauta de hoje, que é o senhor Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele vai resolver. Ele foi criticado aqui no Plantão Petit. Nós dissemos que ele estava desconectado da agenda internacional. Antônio Guterres é ouvinte do Petit Jornal. Ele ouve o Petit Jornal, afinal falamos na mesma língua que ele. Moleza. Moleza. E Tanguy, ele matou no peito e falou, vou resolver, não é isso? Aí ele botou isso, resolveu fazer um mochilão. Falou assim, vou fazer um mochilão de aventura. Resolveu fazer igual o André Fran, tá? E rodar aí pelos destinos curiosos do momento. E aí disse que quer encontrar, pediu oficialmente um encontro com Zelensky em Kiev e com Putin em Moscou. Me pareceu, Daniel, o tom dele era meio assim, eu vou lá que eu vou ter que resolver esse negócio. Eu vou dar um esporro em cada um, vou falar assim, vocês parem imediatamente, e ele disse que vai para lá, portanto, para discutir sobre a paz na Ucrânia e o futuro do multilateralismo. Aí, Daniel, na hora de tirar o 10, aí na ele hora forçou, de tirar né? o 10, aí vou Foi discutir nem... o futuro do multilateralismo. Como é que ele vai abordar FMI, isso com rapaz. o Putin, Daniel? Foi que nem a declaração do FMI, né? No momento do 10, você acaba comprometendo toda a sua fala. Eu não sei, Tanguy, como é que ele vai falar de multilateralismo com o Putin. Dizer assim, olha, o multilateralismo está vivendo um momento ótimo, tem um futuro enorme pela frente o multilateralismo, o senhor não vê que não quer. Vamos salvar o multilateralismo, Putin? Vamos salvar o multilateralismo. Vem comigo, Putin. Vamos salvar esse multilateralismo junto. O que ele vai falar de multilateralismo com o Zelensky, Daniel? Sei lá, assim, eu achei heróica a posição dele, de, pô, vou lá, vou conversar com os dois e tal. Essa parte é legal. O papel dele. O papel dele é esse mesmo. É, exatamente. Mas aí ele, enfim, na hora de tirar o 10, né, ele vai lá e bota aí a discussão sobre multilateralismo. Daniel, uma outra ação que agora também acho que vai resolver a situação, Wimbledon, o torneio de tênis, Wimbledon, Grand Slam, né, portanto, um dos torneios mais tradicionais do circuito de tênis mundial, anunciou o banimento de atletas, né, de tenistas russos e bielorrussos. Não sei como é que a Rússia vai se manter depois dessa, mas o fato é que o porta-voz do Kremlin
Dmitry Peskov disse que a decisão é inaceitável. Eu fiquei com a impressão de que ele gosta de tênis, ficou chateado com isso, de ligar a televisão e não ver nenhum atleta, nem russo, nem bielorrusso, mas o fato é que o Wimbledon anunciou essa decisão de forma irrevogável. Não teremos russos nem bielorrussos jogando tênis nos gramados de Wimbledon, Daniel. Ô, Tanguy, eu queria agora puxar uma pauta que não tem necessariamente a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas eu lembrei do Petit Jornal imediatamente quando eu vi essa notícia. Afinal, nós tivemos uma aula gratuita, né, sobre Netflix, né, Tanguy, que está lá disponível, inclusive, no YouTube do Petit Jornal, falando da curadoria, da questão cultural dentro das relações internacionais, a economia e como é que você constrói, muitas vezes, um projeto hegemônico. No dia de hoje, as ações da Netflix caíram inacreditáveis 35%. E caíram 35% porque a Netflix anunciou que no primeiro trimestre de 2022 perdeu 200 mil assinantes. Havia a expectativa de que a Netflix conseguiria aumentar a sua base de assinantes em mais de 2 milhões. E não, aconteceu o contrário. Você teve ali uma redução do número de assinantes. Por que que pegou tão mal? Porque criou-se aí uma percepção de que a Netflix bateu no teto, né? Que ela não tem mais como aumentar a sua base de assinantes, o mercado agora tem uma concorrência bem mais forte, tem muito mais gente participando. E você tem um outro problema. A Netflix ela tem uma lógica de negócios que foi estabelecida ao longo desses últimos 10 anos e que é usada também por outras startups, por outras empresas de crescimento acelerado, que é reinvestir tudo. Reinveste tudo. Todo lucro você reinveste, 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 reinveste. Então, a Netflix virou uma máquina de queimar dinheiro, né? E ao queimar dinheiro, ela tem que estar sempre crescendo. Porque se ela não estiver sempre crescendo, o negócio dela pode não se justificar, você vai começar a enfrentar problemas. Daí que ela começou a realizar uma série de produções de conteúdo de mais qualidade, investiu bastante nessa área, mas ela precisa que essa roda continue girando e se ela não apresenta o mesmo ritmo de crescimento, o risco dela enfrentar problemas bastante sérios não é pequeno. Então, começaram a ser ventiladas aí várias ideias. Puxa, eu vou cobrar, então, para você compartilhar a senha. Essa é uma das ideias que surgiu por parte da Netflix. Então, se você compartilha a senha com a sua família, eu vou cobrar. Porque se vocês não estiverem no mesmo lugar, eu posso usar geolocalização, vai ter que pagar uma outra senha. Ou então eu vou lançar mão de propaganda, nem que seja, de repente, num plano um pouco mais barato. Enfim, a empresa começa a pensar em alternativas para manter o seu ritmo de crescimento, na medida em que ela ficou reinvestindo num ritmo muito acelerado, e ao reinvestir, ela precisa ter retorno para que esse investimento se justifique. É algo que chama atenção, porque é uma empresa que acho que quase todo mundo é cliente dela, é assinante da Netflix, é muito conhecida, criou um novo mercado, realmente revolucionou o segmento de streaming e que pode estar começando a enfrentar algumas dificuldades dentro desse ambiente que se tornou muito concorrencial e dentro desse ambiente onde ela não manteve ali caixa, ela não ganhou fôlego, ela resolveu reinvestir e reapostar tudo ao longo desse período de aproximadamente 10 anos. Deixa só te perguntar uma coisa. Começou a cair o que no último trimestre, foi isso? Primeiro trimestre de 2022. É exatamente, Daniel, o período que tem o streaming do Petit Jornal. Tô achando que tem uma correlação aí que a ser explorada, hein? Não sei. Eu acho que tem. Enfim, vamos deixar aí no ar. Será que as pessoas... Petit Jornal? Eu falei de concorrência. Eu não quis puxar isso para a nossa sardinha, mas pode ser a concorrência do Petit Jornal. O Petit Jornal oferece streaming de mais qualidade. Eu não estou dizendo que é isso, mas eu estou dizendo que, sei lá, né, que de repente, eventualmente, pode ser que seja isso. A pessoa, de repente, ela está querendo assistir um filme ali, mas está querendo assistir uma aula sobre Bósnia. De repente, ela está querendo saber um pouco mais sobre Turquia, está querendo entender sobre a vida do Putin, a vida da Merkel. Né? Mas como é que assina o streaming do Petit Jornal, Tanguy? Me explica. Você vai acessar o nosso site, que é o www.petcursos, http://www.petcursos.com.br e lá você vai ver como é que você se torna aluno. Lembrando, né? Assinando o Petit Curso é streaming, né? Tal qual essa daí que está em crise, né? Que a gente está vendo que a crise está pegando, né? E você passa a ter acesso, portanto, a todo o conteúdo do Petit Curso. Né? Tem curso a dar com pau aí, tem certeza
que vai interessar. Enfim, só um parêntese aqui, tá? Porque só porque eu achei que era pertinente para a gente tentar imaginar os motivos dessa crise aí do Netflix. Daniel, tivemos hoje debate na França, né? O debate que precede o segundo turno das eleições francesas. E o debate por lá, Daniel, girou muito em torno do voto proporcional, né? Que é um debate chatíssimo de ser feito e tal, mas basicamente, só para resumir aqui, na França, o voto parlamentar ele se dá pelo voto distrital. Ou seja, você pega a França toda, você retalha a França em distritos e o eleitor ele escolhe um candidato, né? E vai ser um candidato do distrito. Então, ele vai eleger o candidato do distrito, representante do distrito, o que acaba, portanto, tendo como efeito... A vantagem é que você sabe exatamente quem é o seu representante, né, no voto distrital. Ou seja, ele é o meu representante, é ele que eu tenho que pressionar, e em outros regimes ficaria um pouco mais espalhado, né, Tanguy? Você não sabe direito quem é o seu representante no parlamento, né? Exato. Portanto, você acaba também limitando, né? Esse é um efeito, né, que acaba sendo nacional, que é limitando a quantidade de partidos, né? Você acaba não tendo um incentivo, uma pulverização muito grande, porque a cada lugar você vai ter ali 2, 3 candidatos que sejam competitivos. Você não consegue ter 10, 12, né? Você dificilmente vai ter um cenário como o brasileiro, por exemplo, com mais de 30 partidos com representação no Congresso. A proposta da Marine Le Pen é fazer com que a eleição na França seja mais parecida com a do Brasil, né? Que é exatamente pulverizar. Então, o voto proporcional. Então, você vai passar, ao invés de pegar distrito, vai pegar, por exemplo, a eleição que vai acontecer na cidade de Marsella. Em Marsella, todo mundo vai lá, vota. Um partido conseguiu 12% dos votos, vai ter o equivalente a 12% dos parlamentares. Dessa maneira, portanto, se amplia muitas forças políticas. Na França, uma boa parte da discussão foi sobre isso. Enfim, então Macron falando, olha, todo o pensamento da República Francesa, da Quinta República Francesa, lá de 1958, é buscar estabilidade. A política francesa era uma zona total, completa e absoluta. Antes disso, o voto distrital, portanto, ele dá essa estabilidade. O que a Marine Le Pen bate na tecla é falta de democracia, porque tem muito partido, muito grupo que acaba não sendo representado exatamente pelo voto distrital. Desconfio que isso aumentaria a representatividade do partido dela, porque, afinal, quando você sai do voto distrital e vem para um modelo mais parecido com o modelo brasileiro, aumenta bastante o voto de opinião. Quer dizer, deixa de ser aquele representante do distrito e passa a ser o representante, talvez, de uma bandeira, de uma agenda, de uma ideia. E isso encaixa feito uma luva num partido que se propõe ser popular, que eu acho que esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista, né, Tanguy? O partido da Marine Le Pen, ele se propõe popular. E ao se propor popular, ele precisa realmente de uma lógica partidária ou de uma lógica de votação que não é tanto a distrital. É algo muito mais abrangente e aí claramente ela está advogando em causa própria. E o Macron, obviamente, botou o dedo na ferida, né, Daniel? Fiquei sabendo que ele ouviu o Petit Jornal também. Botou o dedo na ferida e falou diversas vezes sobre a ligação da Marine Le Pen com o Putin. Tá? Não podemos ter na presidência da França uma pessoa que é financiada por bancos ligados ao presidente da Rússia. Né? Então, falou sobre isso diversas vezes. Toda vez que ele tinha oportunidade, largava a carta do Putin, o que claramente deixou a Marine Le Pen numa situação muito desconfortável, né? Então, o tempo todo ela respondia de maneira muito abstrata, né? Então, você ligava porque ela não ao tem Putin, como negar. Ela não tem como negar. E aí a resposta dela o tempo todo era: eu sou uma mulher livre, né? Eu não tenho ligações com ninguém, não sei o quê. Mas, enfim, acabou ficando uma situação bastante complicada para ela. E, continuando na Europa, Daniel, o Boris Johnson, hoje ele foi ao parlamento, né, para falar sobre aquelas acusações todas relacionadas à violação, né, dos protocolos da Covid. Então, só para a gente lembrar, no momento em que o Reino Unido está vivendo, né, o lockdown mais brutal de todos, mais violento de todos, né, no sentido de ninguém poder sair de casa, ninguém poder ver familiares nem nada, o Boris Johnson estava lindíssimo lá em Downing Street, né, que é a residência oficial, fazendo ali um comes e bebes com os funcionários, todo mundo sem máscara, levando vinho e tal, o que virou, portanto, um grande alarde. O Boris Johnson, essa altura do campeonato, Daniel, me mete o seguinte: não sabia que não podia. Não sabia. Não é possível. Não é possível. Eu te juro. Não é possível. Mas ele não era tipo o primeiro-ministro? Eu acho que era mais ou menos por aí, não era? O cargo dele era meio que primeiro-ministro mesmo, né? E o assunto número 1 do país não era a pandemia? E as medidas de restrição à circulação? Mas ele não foi avisado, é isso?
Não, porque assim, ele disse o seguinte, era o meu aniversário. Aí ele não sabia se, de repente, no aniversário abriu uma exceção. Realmente ele não ficou sabendo. Então ele pediu desculpa, ela falou, porra, realmente não sabia que não podia. E aí perguntaram se ele vai, assim, tem uma pressão muito grande, tinha uma pressão muito grande para ele renunciar. A guerra salvou ele, foi literalmente salvo pela guerra, porque a guerra desviou toda a atenção, ele está se mostrando super engajado na defesa da Ucrânia, não sei o quê, então esqueceram todo aquele papo do Boris Johnson renunciar e, portanto, perguntaram se ele pretende concorrer às próximas eleições, que acontecem em 2024, e falou que não vê motivo para não renunciar, para não concorrer, perdão. Então, a princípio, ele vai concorrer à reeleição sim, na próxima eleição, demora ainda, né? Tem 2 anos ainda até lá, mas de qualquer maneira, a princípio, ele vai para a reeleição em 2024, Daniel. Ô, Tanguy, tem Polônia hoje? Vamos... Tem Polônia, Então, tem vamos para Polônia. Polônia? Então, vamos para Polônia. Daniel, você conhece minha irmã, não conhece? Luísa? Conheço, Então, conheço, a claro. Luísa, quando ela era. A Luísa tem 11 anos a menos que eu, 12 anos a menos que eu, aliás. Quando ela era pequena, ela ficava chateada com alguém, ela desenhava a família toda e a ameaça que ela fazia era apagar a pessoa do desenho. Tá? Então, quando ela ficava chateada, ela fazia isso. Ela ia lá e apagava a É uma pessoa. ameaça bem séria isso. Porra, gravíssimo, né? Se foi apagado o desenho da Luísa, porra, negócio que pegava no coração de qualquer um. Então a gente evitava contrariá-lo para não ser apagado o desenho. A Polônia, Daniel, como agora ela está chateada com a Rússia, agora que eu digo nos últimos 300 anos, né? Mas agora mais, está tendo um novo impulso na Polônia, absolutamente sem freio, de eliminar símbolos, qualquer símbolo que lembre Rússia ou União Soviética do país. Lembrando, Daniel, que uma parte da Segunda Guerra Mundial foi escrita exatamente na Polônia. Então, quando o Exército Vermelho vai em direção à Alemanha, você pega ali o mapa, você passa pela Polônia, dá uma passadinha por ali. Então, batalhas importantes foram lutadas na Polônia, naturalmente, o que faz com que na Polônia você tenha uma quantidade grande de estátuas, de lembranças da Segunda Guerra Mundial e tal, e muitas vezes lembrando exatamente a União Soviética, né? Lembrando personagens que são russos e tal. E o que a Polônia está fazendo é exatamente eliminando esses símbolos todos do espaço público. O que tem levado muita gente a dizer que isso é um apagamento da história. Né? Assim, você pode gostar, pode não gostar, mas que tem uma história sendo contada ali. Tem. Né? E aí isso levou, Daniel, a uma outra cena muito curiosa, que é na Rússia, mais especificamente na cidade de Smolensk, um monte de militantes, né, pessoas de movimentos civis e tal, pegaram tratores, daqueles rurais, né, tratores, e dirigiram em direção a um cemitério polonês na Rússia. E a ameaça foi a seguinte: se continuarem tirando símbolos russos e soviéticos da Polônia, a gente vai destruir, a gente vai arrebentar esse cemitério. Eu nunca tinha visto isso, tá, Daniel? Eu realmente Que não sabia nem que baixaria, hein, existia. Tanguy? Que isso, rapaz? E aí, o que lembraram na Polônia foi o seguinte: olha, só para vocês lembrarem, que na Rússia tem 2 cemitérios poloneses. 2. Né? Na Rússia inteira só tem 2 cemitérios militares poloneses. Na Polônia tem 1.800 cemitérios russos ou soviéticos. Inclusive, tem na Polônia cemitérios russos ainda das guerras napoleônicas. A gente está falando sobre o início do século XIX. Né? Então, o clima está assim, Daniel. Até morto está sendo ameaçado numa situação atual, mas há, de qualquer maneira, a Polônia ameaçando apagar, de fato, a história da Segunda Guerra Mundial. Isso, aliás, não é de hoje, tá, Daniel? Há pouco tempo, a Polônia disse que a Rússia tinha que pagar indenizações pela época do comunismo, não sei o quê, e o Putin respondeu, isso foi faz uns 2 anos, e o Putin respondeu que se alguém tinha que pagar alguma coisa, era a Polônia, tinha que pagar a União Soviética, atualmente a Rússia, por ter libertado a Polônia dos nazistas. Então, o nível de baixaria chegou nesse ponto aí, Daniel. Rapaz, o pessoal ameaçando concretar cemitério, isso eu nunca tinha visto, hein, Tanguy? Quer Nem dizer, eu. Isso aí realmente inédito. chegar a esse nível de baixaria realmente é bastante impressionante. Vamos falar sobre oligarcas, Tanguy? Vamos lá, Daniel. Solta a vinheta aí. Tanguy, hoje eu quero falar sobre o senhor Oleg Tinkov, tá? Ele é um oligarca russo, é fundador do Tinkoff Bank, e ele resolveu ir para o Instagram e aloprou, rapaz. Jogou no ventilador. Aliás, quem tiver curiosidade, pode ir lá no Instagram do seu Oleg Tinkov, que você vai ver que ele está sancionado, ele está com a vida difícil, você vai ver as postagens que ele faz, o dia a dia dele. É um momento complicado, Tanguy. Realmente, o cara ali, eu não sei como é que ele está sobrevivendo a esse contexto de adversidade que a guerra entre Rússia e Ucrânia está impondo. Ele não mora na Rússia, e ele disse, entre outras coisas, na postagem dele, o seguinte: olha,
abre aspas, 90% dos russos são contra a guerra, fecha aspas. Disse também outra coisa, olha que coisa maravilhosa, abre aspas, os generais russos, ao acordar de ressaca, perceberam que tem um exército de merda, fecha aspas. Aí continuou. Mas ele tá vivo ainda, Daniel? Nesse momento ele tá vivo? Tá, até o presente momento tá. Mas ele continuou. Ele questionou como o exército da Rússia pode ser bom se tudo no país é uma porcaria. Por que o exército ia ser bom? Porque esse país, aí ele continuou, rapaz, ele continuou. Porque é um país onde prevalece o nepotismo, a bajulação, o servilismo. Rapaz, o cara abriu a caixa de ferramentas, o tal do oligarca que está irritado por estar sancionado, e começou a distribuir bordoada para tudo que é lado. E mais, ele ainda deu uma humilhada no Putin, porque ele escreveu em inglês, essa parte em inglês, abre aspas, que é necessário dar ao Mr. Putin uma saída clara para salvar o país do massacre. Fecha aspas. Cara, o cara, sim, realmente botou o pé na porta, deu tapa na cara do exército russo, deu tapa na cara do Putin. E vamos ver se ele vai continuar por aí ou se ele vai desmanchar. Minha impressão. Tava mamado, puto, escreveu e foi dormir. E acordou no dia seguinte e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? E agora ficou tarde para pagar. Acabei de checar, poucos minutos antes da gente fazer a nossa live, a postagem tá lá ainda. Tá lá eu vou linkar, pessoal que não estiver conseguindo acessar, eu vou linkar no descritivo do episódio, tá, gente? Eu boto lá, só para vocês poderem acessar o Instagram do camarada lá, para checar, enfim, se tem alguma notícia do funeral, quando é que vai ser e tal, né? Só para a gente poder acompanhar direitinho a treta do senhor. Como é que é o nome dele, Daniel? Tinkoff? Oleg Tinkov. Tinkov, tá? Oleg Tinkov, coitado. Enfim, tá aí, né, falando tudo que desopilou o coração. Ele deve estar se sentindo mais leve, né, Daniel? Por enquanto, pelo menos, está se sentindo mais leve com relação a tudo que ele tinha que falar, tudo que estava preso no seu pequeno coração. Pois é, Tanguy. Mas acho que nos resta apenas agora agradecer aos apoiadores do Petit Jornal, vocês que mantêm o nosso projeto de pé, vocês que periodicamente fazem contribuições para que o Petit Jornal continue produzindo conteúdo. Fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Se você ainda não é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal, fica o convite para se tornar. Vai lá no site do podcast, que é petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador. Você pode ser apoiador vivendo no Brasil, vivendo no exterior, tem PicPay, tem Pix, tem várias formas de você apoiar o Petit Jornal e, sem dúvida alguma, vai nos ajudar bastante a manter o nosso projeto de pé. Maravilha! E se você quiser conhecer o nosso outro projeto, O Terror do Netflix, provamos hoje por A mais B que essas coisas não são coincidência, né, Daniel? Acessa lá www.petcursos.com.br. Lembrando, o sistema é de streaming. Tornando-se aluno do Petit Cursos, você passa a ter acesso a toda a biblioteca de cursos já oferecida pelo Petit Cursos. Tem curso de tudo que você possa imaginar, Oriente Médio, América do Sul, tecnologia e política. Está rolando agora um curso sobre do que é feita a estabilidade mundial. Quiser assistir uma aula de um curso, uma aula de outro, pode. Quiser assistir metade de uma aula, pode também. Quiser assistir um curso inteiro, maratonar, assistir 4 vezes, fica à vontade. Assistir as aulas ao vivo também. Ao vivo, toda terça-feira, 21 horas, tem aula ao vivo. Então, acessa lá, www.petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar. Daniel, é isso? Tem mais recados, cara? Não, por hoje é só. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Aí, Tanguy, acabei de passar para você. Tá. Acabei de passar para você aí o link da postagem do rapaz, que é ousada. Achei o cara ousado, mas ele tá com uma cara de puto na postagem, na vida, de uma forma geral. O cara tá sancionado, deve estar lá com os bens dele apreendidos. Aí o cara falou, quer saber? Fala tudo que eu penso, tudo que eu acho e tal. E aí você vê aqui que ele tem uma vida difícil, que ele tem uma vida... Ele tá vendo... É muito frugal, né? A vida dele é muito frugal, realmente, muito difícil. Muito frugal, muitas limitações e tal. E é isso, cara. O cara tá ali, né, tentando, né, sobreviver, digamos assim, dentro desse ambiente adverso. Mas... muito complicado. Mas de repente, essa postagem aí, Daniel, pode de repente sensibilizar o Putin. O Putin, de repente, pode falar assim, pô, gente, é verdade, vou
Vamos parar porque o rapaz aí tá passando por dificuldade, né? E de repente recuar, você não acha possível? Acho possível, cara. Acho que é uma possibilidade, né? O rapaz, ele pode sensibilizar o coração do Putin. O Putin pode pensar, tá aí. Acho que tá na hora da É. gente parar. Acho que eu passei dos limites. Pode ser assim. É, Acho que eu passei dos limites. É. agora, o que me chamou a atenção particularmente é o cara dizer, ó, inclusive, pô, dá uma saída aí pro Putin aí. Pô, dá uma saída pra esse pulha aí, arrumar alguma coisa, dá um cala-boca pra ele, né? Porque é assim, Tagui, é assim que se resolve. Arruma uma saída honrosa pro rapaz Putin e tá tudo resolvido. É isso. É isso. Beleza, Daniel, a galera comprou selo aí, pô, durante a live não dá realmente para acompanhar, para agradecer a todo mundo, mas muito obrigado, pessoal, comprou selo. Alguém comprou selo agora há pouquinho, aliás. Senhor Ateliê de Cheiro comprou selo. Muito obrigado pelo selo comprado. Pessoal comprou selos antes aí, muito obrigado também. Tem selos à venda ainda, tá, gente? Quem quiser, ó, mcris.ribeiro comprou também. Viviane Ribeiro de Curitiba comprou também. Muito obrigado, pessoal, que está comprando selo. É fundamental, tá, para a gente não tem patrocinadores. Nossos patrocinadores são vocês. Vocês são os oligarcas do Petit Cursos, do Petit Jornal, aliás. Então, assim, a ajuda de vocês é crucial para a gente poder manter tudo que a gente faz aqui, para poder pagar essa internet do Daniel. O pessoal está dizendo aqui, Daniel, que a sua internet está igual Mariupol, que a gente nunca sabe se vai cair, está quase caindo e tal, mas que está Gente, resistindo. Resistiu, tá resistindo, tá resistindo. resistiu A internet aqui bravamente. oscila, rapaz, oscila, ficou louca. Tem dia que tá maravilhosa, tem dia que tá voando, aí tem dia que tá oscilando, tem dia que cai, e nunca dá para saber, rapaz, nunca dá para saber. Porque essa empresa, a empresa que nunca morre, eu tô irritado com ela, hein? A empresa que nunca. Não, a sua é que brilha, Ah, cara. não, a minha que brilha, é A exatamente, que a não minha que morre é a não. minha. A sua é Não que não fica fazendo morre. propaganda aqui, não. É isso. A minha é a que brilha. É a A que pessoa tá brilha. falando do Petflix aí. Lembrando que o nome do Peticoso quase foi Petflix, tá, gente? A gente É desistiu em cima da verdade. hora. A gente parou com isso. De repente eles estão dando azar, né, Daniel? Sei lá, de repente, não sei. Foi uma decisão É, acertada aí deixar o nome Petflix de lado. vai saber. Vai saber, porque talvez o Petflix não estaria sendo tão bem sucedido como está, graças aos nossos amigos e amigas que são assinantes do petijornal.com.br. Estão perguntando aqui se a senha da sua internet é Mariupol. Se for, de repente, trocar, Daniel, pode ser uma forma de parar de, assim, Mariupol. de acabar com a queda aí Pode da ser. internet. Acho que eu vou pensar nessa alternativa, gente. Então É tá bom. isso. Daniel, Obrigado. tá bom já, né? Tá Até. bom de entretenimento por hoje. Então, beleza. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.